Ela corria sem sentir mais as pernas, tropeçando nas pedras da trilha, rasgando os braços nos galhos, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, enquanto atrás dela o som pesado da mata se movia, como se a própria morte estivesse respirando perto demais. E na frente dela o filho corria mais rápido sem olhar para trás, sem estender a mão, sem perceber que a mãe estava ficando para morrer sozinha no meio do mato. E naquele instante em que o corpo falhou, em que as forças acabaram e a esperança quase morreu junto, aquela mulher idosa fez algo que mudaria tudo, algo que nenhuma mãe deveria jamais precisar fazer, e é essa história real de abandono, coragem, perdão e recomeço que você vai ouvir agora. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. Se inscreve agora para não perder as próximas e prepara o coração, porque essa é uma daquelas histórias que a gente não esquece nunca mais. A trilha estreita parecia mais longa do que jamais fora, e cada passo da mulher idosa era um desafio contra o próprio corpo, que já não obedecia com a mesma rapidez de antes. Os galhos baixos arranhavam seu rosto, as pedras soltas feriam a sola dos pés através da sandália gasta e o ar entrava nos pulmões como fogo, queimando por dentro, enquanto atrás dela o mato rangia com um som pesado, profundo, como se a própria mata respirasse junto com algo maior, mais rápido e mais mortal. E naquele instante em que o desespero dominava tudo, ela ainda conseguia ouvir, cada vez mais distante, o som apressado dos passos do filho correndo na frente. Forte, jovem, impelido apenas pelo instinto de sobreviver. Sem virar o rosto, sem estender a mão, sem olhar para trás. E esse som, mais do que o rugido invisível que ecoava na mata, era o que mais machucava seu coração, porque cada batida daquelas passadas se afastando era uma confirmação silenciosa daquilo que ela jamais acreditou que pudesse viver, a certeza de que estava sendo deixada para morrer pelo próprio sangue, pelo menino que carregou nos braços quando ainda mal sabia andar, pelo mesmo menino por quem acordou tantas madrugadas para trabalhar, chorar escondida, dividir o pouco pão, esconder o medo, sustentar a esperança. E agora, naquela trilha perdida entre árvores antigas, era justamente ele quem corria para longe enquanto ela tropeçava, caía, se erguia como podia, sentindo as pernas falharem, o peito apertar, a vista escurecer, até que o corpo venceu a vontade. Os joelhos cederam e ela parou, de uma vez, como se alguém tivesse desligado a última força que ainda a mantinha em movimento, e quando parou, o mundo pareceu silenciar por um segundo longo demais, pesado demais, e ela entendeu que não conseguiria dar mais um passo, não importava quanto quisesse, não importava o quanto a vida ainda gritasse dentro dela pedindo continuidade, porque havia limites que nem mesmo a mãe mais resistente consegue ultrapassar. Então ela se virou lentamente, sentindo cada músculo protestar, cada osso reclamar, cada músculo tremer, e foi nesse giro lento, quase solene, que seus olhos encontraram a presença da fera entre as folhas, imóvel por um instante, observando, calculando, respirando no mesmo ritmo da floresta, com olhos atentos, corpo largo, musculoso, disposto para o salto fatal. E naquele segundo a mulher sentiu algo curioso acontecer dentro de si, porque o medo que deveria consumir tudo já não era o sentimento mais forte. O que doía mais fundo era a lembrança que vinha como uma correnteza invencível, levando-a para trás no tempo, para uma vida inteira condensada em segundos, porque enquanto a morte se aproximava pelo mato, sua mente caminhava por décadas de sacrifício, ela se via jovem outra vez, com as mãos ainda sem calos, com o ventre ainda leve, carregando a criança no colo em meio ao calor da roça. Lembrava do dia em que ficou viúva cedo demais, da sepultura ainda fresca, do medo de não saber como alimentar o filho no dia seguinte. Lembrava das portas fechadas, das humilhações aceitas em silêncio, do cansaço que nunca passou, das noites em claro costurando, lavando, limpando, dobrando a coluna enquanto o mundo seguia adiante sem esperar por ela.
Lembrava-se do choro do menino quando tinha febre, do peso dele, dormindo sobre seu peito nas madrugadas frias, do sorriso quando deu os primeiros passos, das primeiras palavras, do primeiro tombo, do primeiro chamado de mãe, e tudo aquilo vinha agora como uma enxurrada de lembranças que se chocavam com a realidade dura da selva ao redor. E foi nesse encontro entre passado e presente que ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que todo aquele esforço tinha sido feito por alguém que agora a deixava para trás sem sequer olhar, e isso rasgava sua alma mais profundamente do que qualquer garra rasgaria sua carne. A fera avançou um pouco mais, lenta, segura de si, sentindo que a presa já não tinha fuga, e a mulher respirou fundo, sentindo o ar entrar pesado, como se fosse o último. Sentiu as mãos suarem, sentiu o tremor fino percorrer seus braços, e curiosamente, naquele instante, em vez de implorar por salvação, algo diferente brotou dentro dela, uma mistura de dor, orgulho e uma revolta antiga que dormia há anos, sob as camadas de cansaço, porque ela entendeu que não morreria como se fosse descartável. Não morreria como alguém que foi abandonada em silêncio. Não morreria com a cabeça baixa, e essa decisão surgiu antes mesmo que suas pernas pudessem obedecer qualquer ordem de fuga. Ela abriu lentamente os braços, como quem se entrega ao céu. Ergueu o queixo, sentiu o vento leve passar pelo rosto marcado pelo tempo e falou com a voz que ainda lhe restava, uma voz que tremia mais de emoção do que de medo. Uma voz que carregava décadas de esforço e agora transbordava em um desafio que nem ela sabia que habitava dentro de si. E quando aquelas palavras saíram, não eram apenas para a fera diante dela, eram para o mundo inteiro, para o abandono, para a covardia, para a dor de ser descartada depois de uma vida inteira de entrega. E por um breve segundo algo impensável aconteceu. A presença mortal diante dela hesitou, como se reconhecesse não apenas um corpo frágil, mas uma história inteira plantada diante de seus olhos, e nesse espaço suspenso entre ataque e recuo, entre vida e fim, a mulher percebeu que, independentemente do que acontecesse naquele instante, algo dentro dela já tinha mudado para sempre, porque a morte poderia até vir, mas a submissão não caminharia com ela, e esse pensamento, tão estranho quanto poderoso, fez com que uma serenidade inesperada invadisse seu peito, uma serenidade nascida não da ausência de medo, mas da certeza de ter feito tudo o que podia ao longo da vida, de ter amado, lutado, caído e se erguido quantas vezes foram necessárias. E foi ali, naquele ponto perdido da mata, entre a exaustão do corpo e a chama tardia da dignidade, que a história dessa mulher começou a virar, ainda que ela não pudesse imaginar de que forma, ainda que acreditasse profundamente que aquele seria seu último suspiro, ainda que a imagem do filho correndo na frente continuasse queimando em sua memória como uma ferida aberta, e enquanto o silêncio pesado da floresta envolvia tudo ao redor, ela permaneceu ali, de braços abertos, olhos firmes, esperando o desfecho que o destino lhe reservava, sem saber se o próximo segundo traria a morte ou algo que jamais ousou esperar novamente. O silêncio que se formou entre a mulher e a fera parecia feito de pedra pesada sobre o peito, um silêncio tão denso que até o canto distante dos insetos parecia ter se recolhido, e naquele intervalo suspenso, o tempo deixou de caminhar como sempre caminhara, cada segundo se esticando como um fio prestes a arrebentar, enquanto o coração dela batia como um tambor descompassado dentro do peito cansado. E ainda assim, ela permanecia ali, de braços abertos, sentindo o suor descer pelas têmporas, o frio atravessar a pele quente, sentindo a vida inteira passar diante dos olhos como se alguém virasse páginas invisíveis de um livro antigo, porque ali não era apenas uma luta contra a morte, era um acerto de contas com tudo aquilo que tinha sido engolido em silêncio ao longo dos anos, e o filho, a imagem dele correndo sem olhar para trás, continuava voltando como uma sombra amarga, lembrando-lhe que aquela covardia não tinha sido criada pelo acaso, mas moldada aos poucos pelo conforto de nunca ter provado a mesma fome, o mesmo medo, a mesma solidão que ela enfrentara desde jovem.
E nesse pensamento dolorido não havia ódio puro. Havia uma tristeza espessa, pesada como lama no fundo do peito, a tristeza de entender tarde demais que o amor de mãe não garante retribuição, apenas entrega. E mesmo assim, ela não recuava, porque naquele instante não representava apenas uma velha cansada diante de um predador, representava tudo o que fora abandonado, tudo o que fora esquecido, tudo o que fora usado até a última gota de força e depois deixado para trás. A fera avançou um passo com cautela, farejando o ar, os músculos se retesando, a respiração quente pairando como um aviso invisível, e a mulher não desviou o olhar, sentia as pernas falharem por dentro, sentia o corpo implorar por queda, mas algo invisível a mantinha em pé, uma firmeza que não vinha mais dos músculos, vinha da alma. E naquele momento em que o ataque parecia inevitável, em que a morte parecia finalmente ter decidido seu último gesto, aconteceu o inesperado, porque a fera parou outra vez, inclinou a cabeça como se tentasse compreender aquela figura frágil que não corria, que não gritava por socorro, que não se encolhia em terror, e aquele gesto quase humano confundiu o roteiro natural daquele encontro, criando uma fenda improvável entre presa e predador. E foi nessa fenda que a esperança, tão esquecida, tão desacreditada, conseguiu se esgueirar de volta ao peito da mulher como um sopro tímido, quase imperceptível. A fera deu mais um meio passo, depois outro para trás, os olhos ainda fixos, o ar ainda pesado, até que por fim o corpo musculoso se moveu para o lado e com a mesma discrição com que surgira, começou a se perder entre as sombras das folhas, deixando apenas o eco da própria existência no silêncio da mata. E quando a presença desapareceu por completo, quando o perigo se dissolveu como neblina ao sol, a mulher sentiu as pernas finalmente cederem, não em derrota, mas em liberação. Os joelhos tocaram o chão áspero, as mãos buscaram apoio na terra fria, e o corpo todo começou a tremer de um jeito que não obedecia comando algum. Não era mais medo, era o transbordar de tudo que fora contido à força por tempo demais, e as lágrimas vieram sem pedir licença, escorrendo quentes pelo rosto sujo de suor e poeira, lágrimas que misturavam riso nervoso, choro profundo, espanto silencioso, uma explosão de emoções que não cabiam mais dentro dela. Ali ajoelhada no meio da trilha, viva quando já se sentia morta, e por um longo prazo, ela permaneceu assim, sem contar os minutos, abraçada ao próprio corpo como quem acorda de um pesadelo que quase levou embora a própria existência. Até que vozes surgiram ao longe, difusas no começo, depois mais nítidas, chamando, caminhando, trazendo o mundo de volta aos poucos. Eram homens da fazenda, guiados pelo aviso de perigo que correu rápido como vento. E quando a encontraram ainda respirando, ainda inteira, ainda consciente, o espanto tomou o lugar das palavras, porque, para todos ela já era memória anunciada. E ali estava, de joelhos no chão, viva. E quando a ergueram com cuidado, quando a ajudaram a caminhar sustentando seu peso frágil, quando ela sentiu mãos humanas no lugar das garras que quase a tocaram, compreendeu com clareza dolorosa que aquela segunda chance não era apenas um capricho do destino. Era uma linha nova, que se abria depois de uma vida inteira escrita em dureza. E enquanto caminhava de volta, amparada, com o corpo doendo, inteiro em cada osso, o coração doendo em um lugar mais profundo, os homens murmuravam palavras de revolta ao saberem do abandono. Rostos fechados, mandíbulas cerradas, porque naquela terra, naquela gente rude moldada pela necessidade, existiam códigos que o tempo não apagava, e deixar mãe para morrer sozinho quebrava todos eles. E mesmo sem dizer palavra alguma, a mulher sentia que algo maior começava a se mover ao redor dela. Algo que iria muito além daquele encontro na mata. Algo que mexeria não apenas em sua vida, mas também no destino daquele que correu e não olhou para trás. E quando finalmente a noite caiu, e ela se viu deitada em um lugar seguro, com um cobertor sobre o corpo cansado, com o coração ainda acelerado pelo que quase aconteceu, o cansaço pesou sobre os olhos,
Mas o sono demorou a chegar, porque a mente insistia em revisitar cada detalhe da trilha, cada passo, cada tropeço, cada respiração falhando, cada batida do medo, até chegar novamente ao momento em que ergueu os braços e não correu mais. E foi nesse ponto que ela se deu conta, com uma lucidez silenciosa, de que aquela atitude tinha sido mais do que desafio à morte. Tinha sido um grito contra toda uma vida de ser pequena diante do mundo, um grito tardio, mas verdadeiro, e essa compreensão trouxe um descanso diferente para o peito, um descanso que não vinha da ausência de dor, mas do reconhecimento da própria força. E foi assim que adormeceu, sem saber ainda as consequências do que tinha vivido, sem imaginar que aquela noite seria o começo de uma virada tão profunda que jamais ousara pedir em oração. E enquanto o mundo seguia no ritmo de sempre do lado de fora, ela dormia com o destino silenciosamente se rearranjando ao seu redor, como peças invisíveis que começavam a se encaixar depois de longos anos fora do lugar. E enquanto ela dormia com o destino silenciosamente se rearranjando ao seu redor, como peças invisíveis que começavam a se encaixar depois de longos anos fora do lugar, aquilo que ela ainda não podia perceber ganhava forma do lado de fora como um movimento lento e inevitável, porque a história que quase terminou na trilha não ficou presa entre árvores e sombras. Ela correu pela terra seca, passou por cercas de arame, cruzou cozinhas enfumaçadas, se espalhou por varandas cheias de silêncio e chegou aos ouvidos de homens acostumados a lidar com morte, seca e trabalho duro, mas não acostumados a aceitar covardia, e cada vez que o relato era repetido, a parte da fera parecia menor do que a parte do abandono, porque naquelas terras todos sabiam que o perigo do mato era velho conhecido, mas abandonar a própria mãe era algo que feria mais fundo do que qualquer garra. E assim, enquanto ela ainda descansava entre sonhos quebrados e suspiros pesados, os rostos iam se fechando em torno de uma mesma decisão que não precisava ser dita em voz alta para ser compreendida, porque havia códigos que não estavam escritos em papel algum, mas estavam cravados na formação de cada homem dali. E um desses códigos era que mãe não se deixa para trás, nunca, sob hipótese nenhuma. E quando o sol finalmente se ergueu por completo, trazendo luz para a poeira suspensa no ar, a movimentação já era diferente. Havia gente falando mais baixo que o normal. Havia passos indo e vindo de forma mais decidida. Havia um clima de tensão, que não vinha do medo da onça, mas do que ainda estava por acontecer. E quando a mulher abriu os olhos de verdade, despertando não mais entre sonhos confusos, mas para o mundo real, sentiu que algo mudara no peso do silêncio ao redor. Porque o silêncio também tem textura, também tem intenção. E aquele não era mais um silêncio de esquecimento. Era um silêncio de atenção, de expectativa, de algo sendo preparado. E mesmo com o corpo dolorido, mesmo sentindo cada músculo como se tivesse carregado o mundo nas costas, ela foi chamada para ir até um lugar que por décadas tinha observado apenas de longe, sem jamais imaginar que pisaria ali por causa da própria dor. E caminhou devagar, sustentada pela dignidade que ainda lhe restava, passando por olhares diferentes dos que sempre recebeu, porque antes ela passava como parte da paisagem, como alguém que está ali porque sempre esteve, mas agora os olhos a seguiam com algo novo, algo entre respeito e indignação, e quando entrou no ambiente amplo, que guardava decisões e julgamentos de outros tempos, sentiu o peso de tudo o que estava prestes a ganhar consequência e começou a falar não como quem se vitimiza, mas como quem apenas entrega a verdade como ela foi, simples, crua, impossível de ser suavizada. Contou da trilha, da correria, do medo rasgando por dentro, da queda, da exaustão, do instante em que percebeu que estava só, completamente só. Contou da fera surgindo entre as folhas, contou do momento em que decidiu parar, não porque era corajosa, mas porque já não havia forças para continuar fugindo. E enquanto cada palavra deixava sua boca, ela sentia que algo se rompia dentro de quem escutava. Porque aquelas pessoas não ouviam apenas uma narrativa. Ouviam décadas condensadas em poucos minutos.
Ouviam a história de uma vida que se doou inteira sem jamais cobrar recibo. E quando a palavra abandono finalmente saiu, ganhou peso no ar. Ficou suspensa por um instante silencioso e pesado. E ninguém ali ousou desviar o olhar, porque naquele momento já não era mais apenas a história dela. Era uma ferida coletiva aberta no meio daquilo tudo. E quando ela terminou, não pediu nada, não implorou por nada, apenas se calou, e esse silêncio final falou mais alto do que qualquer choro que pudesse ter derramado. E foi ali que alguém tomou a palavra com a voz firme, não para acusar, mas para declarar que aquilo não ficaria sem resposta. E enquanto ela era conduzida para descansar, para comer, para cuidar do corpo esgotado, a engrenagem que tinha começado a girar já não poderia mais ser interrompida, porque em algum ponto distante dali, o filho ainda acreditava que tinha escapado apenas correndo mais rápido, sem imaginar que algumas fugas criam caminhos que sempre voltam para o mesmo lugar. E enquanto isso, a mulher era tratada de um jeito que jamais experimentara, com cuidado que não vinha da obrigação, mas de um respeito novo, que não se compra com trabalho, não se ganha com subserviência, apenas nasce quando a dignidade sobrevive ao abandono. E enquanto ela bebia um caldo quente, sentindo a força retornar aos poucos para os dedos ainda trêmulos, lembrava da própria vida como quem revisita um livro antigo, percebendo agora detalhes que nunca tinha tido tempo de enxergar. Lembrava do nascimento do filho como o dia mais luminoso de sua existência. Lembrava das primeiras doenças, dos primeiros cortes nas mãos dele, das primeiras vezes que o colocou para dormir com o estômago quase vazio para que ele pudesse comer um pouco mais. Lembrava de ter aberto mão de tudo que sonhou para garantir que ele tivesse algum sonho possível. Lembrava-se de olhar para o menino e prometer para si mesma que ele não carregaria nas costas o mesmo peso que ela carregava. E agora compreendia que talvez tivesse conseguido isso até demais, porque ele aprendera a correr, mas não aprendera a permanecer. Aprendera a sobreviver, mas não aprendera a sustentar. E esse pensamento lhe doía como uma ferida antiga sendo tocada novamente. Mas agora, junto à dor, havia também algo novo. Uma percepção silenciosa de que ela já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance como mãe, e o resto já não lhe pertencia mais. E essa compreensão não apagava a tristeza, mas trazia um tipo estranho de alívio, como quando alguém finalmente aceita que uma tempestade não está mais sob seu controle. E enquanto ela repousava naquela quietude forçada do corpo, do outro lado da história, os passos do filho começavam a ser puxados de volta por uma força invisível que ele não conseguiria conter. E a cada metro que essa convocação avançava, o peso da escolha feita na trilha começava a se tornar maior do que a própria capacidade de fingir que nada tinha acontecido. E a vida, que até então ele acreditava estar seguindo seu curso normal, começava a desmoronar por dentro sem que ele ainda soubesse o porquê, enquanto a mulher, pela primeira vez em muitos anos, adormecia novamente sem a sensação de estar completamente sozinha no mundo, mesmo sem saber ainda o preço que esse novo capítulo exigiria de todos os envolvidos. E enquanto a mulher repousava com o coração ainda confuso entre a dor antiga e a novidade de ainda estar viva, quando já tinha se preparado para morrer, do outro lado dos caminhos, empoeirados, a realidade começava a se fechar ao redor do filho, como um laço que não faz barulho quando aperta, porque a notícia chegou até ele primeiro como um sussurro desconfortável trazido por alguém que desviava o olhar ao falar. Depois, como um murmúrio mais alto repetido em portas meio fechadas, até se tornar um peso impossível de ignorar, quando percebeu que as conversas cessavam sempre que ele se aproximava, e os cumprimentos antigos se transformavam em silêncios secos, e sem entender ainda a dimensão do que acontecia, começou a sentir que algo tinha mudado de lugar no mundo que ele julgava firme, porque as pessoas que antes lhe estendiam a mão agora a recolhiam com pressa. Os serviços que surgiam naturalmente deixavam de aparecer, as portas antes abertas agora se mantinham apenas entreabertas. E esse estranhamento iniciou nele um incômodo que não vinha do medo da onça. Vinha da consciência lenta de que sua fuga não tinha ficado enterrada na mata. Ela tinha sobrevivido com a mãe e ganhado voz na boca dos outros. E essa voz não era favorável, era acusadora, era pesada,
Era um espelho torto que agora se virava para ele, obrigando-o a enxergar aquilo que tentou esquecer correndo. E quanto mais os dias passavam, mais esse cerco silencioso se tornava evidente. Até que chegou o momento em que o chamado veio de forma direta, sem rodeios, sem espaço para fingimento, trazendo com ele o peso da autoridade que naquela terra ninguém ignorava. E quando ouviu que precisava comparecer para responder pelo que fizera, o sangue lhe desceu gelado pelas veias, porque naquele instante ele compreendeu que fugir da mata tinha sido apenas o começo, não o fim. E enquanto se preparava para partir, com as mãos tremendo mais agora do que quando correu da fera, imaginava 1000 desculpas que não se completavam, 1000 explicações que não se sustentavam, porque nenhuma palavra parecia suficientemente forte para apagar a imagem da mãe ficando para trás, tropeçando, ofegante, aos gritos mudos, enquanto ele desaparecia entre as sombras. E quando finalmente foi colocado diante de todos, sentindo sobre si olhos que já não traziam respeito, mas julgamento, percebeu que não era apenas a própria consciência que o condenava. Era toda uma ordem invisível que agora o expulsava do lugar que ele sempre achou que lhe pertencia. E enquanto a mulher permanecia afastada daquele confronto, protegida do olhar, que ainda poderia feri-la mais uma vez, ele se via sozinho no centro daquilo que havia criado, ouvindo sua própria história ser contada por outros, não mais como versão suavizada, mas como verdade nua e crua. E quanto mais escutava, mais sua tentativa de justificar o injustificável se desfazia por dentro, até restar apenas o peso do que tinha feito. E quando a decisão veio, não veio com gritos, veio com uma frieza que doeu mais que qualquer bronca, porque foi ali que ele entendeu que havia coisas que não se perdem de uma vez. Elas se desfazem aos poucos, como barro seco se esfarelando nas mãos. E assim começou o seu desaparecimento social, lento, silencioso, irrecuperável. Enquanto isso, sem ainda saber tudo o que estava sendo decidido em seu nome, a mulher começava a ser acolhida de um jeito que jamais experimentara em tantos anos de submissão, recebendo cuidados, comida quente, cobertores limpos, palavras gentis que não vinham acompanhadas de cobrança, e essa mudança repentina de lugar no mundo a deixava confusa, porque durante toda a vida aprendera a existir apenas pelo esforço do próprio corpo, nunca pela consideração dos outros, e agora sentia que podia abaixar os ombros por alguns instantes sem que isso significasse abandono. E aos poucos, enquanto o medo da noite na trilha se afastava, uma outra sensação começava a nascer. Tímida, insegura, quase culpada. A sensação de que talvez ainda fosse possível existir, sem apenas sobreviver. E foi nesse espaço delicado entre a dor que ainda sangrava e a paz que começava a se insinuar, que surgiu alguém que também carregava o peso do tempo no corpo e na alma. Alguém que entendia aquele silêncio, porque também vivia dentro dele há anos. E no início os encontros eram apenas coincidências simples. Um cumprimento discreto, um olhar respeitoso, uma gentileza sem intenção clara, mas que repetida dia após dia, começava a desenhar algo diferente dentro dela, algo que não tinha nome ainda, mas que trazia uma leveza esquecida, e entre um gesto pequeno e outro, entre uma troca de palavras rápidas e um silêncio compartilhado, aquela mulher que acreditava ter vivido tudo o que lhe era permitido, começava a experimentar algo que jamais ousara pedir: a companhia sem obrigação, a presença sem cobrança. E isso a assustava quase tanto quanto a morte que enfrentara. Porque viver de verdade depois de tanto tempo de apenas resistir é também um tipo de vertigem, e enquanto esse novo sentimento ia tomando forma dentro dela, o filho, agora isolado, começava a sentir o peso concreto daquilo que perdera. Não apenas da mãe, mas de tudo o que sua imagem representava diante dos outros. E sem perceber, os caminhos dos dois se afastavam cada vez mais. Um indo em direção à possibilidade tardia de um novo começo, outro afundando lentamente nas consequências da própria escolha. E a vida,
que tantas vezes tinha sido injusta com ela, agora se movia de modo estranho, quase como se tentasse reparar sem apagar, oferecendo não o retorno do que foi perdido, mas algo diferente no lugar, algo que ela ainda não sabia se merecia aceitar, mas que seu coração cansado começava a desejar em silêncio. E era esse desejo silencioso que começava a se formar no peito dela, tímido como uma chama que ainda não sabe se o vento vai apagar. Um desejo de continuar vivendo sem apenas esperar o próximo dia terminar. Um desejo que não tinha rosto definido, mas tinha peso novo dentro do coração cansado, e enquanto ela tentava entender aquele sentimento estranho, entre culpa por pensar em si mesma e necessidade urgente de não morrer apenas por dentro, o tempo seguia seu curso como sempre seguiu, levando os dias em passos lentos, costurando as manhãs com as noites, e fazendo aquela nova rotina de pequenos encontros ganhar a naturalidade de algo que sempre existiu, porque agora ela já não atravessava os espaços apenas como sombra, já não caminhava como quem pede licença para existir. Havia nela um jeito novo de ocupar o próprio lugar, mesmo que ainda não soubesse ao certo onde isso a levaria, e os olhos encontravam outros olhos com menos receio. As palavras começavam a sair com menos peso, e o silêncio já não era só ausência, era também companhia. E foi assim, nesse ritmo quase imperceptível, que ela começou a perceber que viver não precisa ser sempre luta, que às vezes viver também é permitir que alguém se sente ao lado sem exigir explicação, sem pedir promessa, apenas compartilhando o mesmo pedaço de tempo, e isso lhe causava um espanto doce, porque durante toda a vida acreditara que amor era sempre sinônimo de sacrifício, de perda, de dor adiada, e agora via nascer algo que não pedia nada além de presença, e ainda assim, por dentro, uma sombra antiga não parava de se mover. Porque por mais que o corpo estivesse sendo cuidado e o coração começasse a experimentar leves momentos de paz, havia dentro dela um quarto fechado que ainda guardava o nome do filho, e esse quarto não podia ser derrubado com facilidade, pois nele estavam guardadas lembranças que não se apagam só porque machucam, e ela sentia que esse encontro com o passado ainda viria, não como punição, mas como necessidade. Porque há dores que só se transformam quando são encaradas de frente, assim como fizera com a morte na trilha. E enquanto esse dia não chegava, ela seguia aprendendo a existir de outra forma, aprendendo a aceitar um prato servido sem culpa, um carinho simples sem desconfiança, uma conversa sem obrigação, e cada pequeno passo nesse novo território a assustava e a fortalecia ao mesmo tempo. Porque sair da dor conhecida para uma paz desconhecida também exige coragem. Uma coragem diferente daquela da trilha, menos explosiva, mais silenciosa, porém igualmente difícil. E do outro lado, distante dela, o filho atravessava seus próprios desertos, agora sem aplauso, sem portas abertas, caminhando entre rostos que já não lhe ofereciam abrigo, sentindo na pele aquilo que nunca aprendera a respeitar no coração. E a cada dia se tornava mais claro que a vida lhe cobrava de volta, não com violência imediata, mas com esvaziamento lento, retirando uma a uma as certezas que ele julgara garantidas, e nesse contraste invisível ela subia, ele descia, não por decisão, consciente, mas porque escolhas antigas empurram caminhos mesmo depois que pensamos ter escapado delas. E foi numa tarde comum, sem presságio algum, que o passado finalmente bateu à porta, sem pedir licença, trazendo consigo um pedido que ela sempre soube que viria, mas nunca esteve pronta para ouvir. Porque quando disseram que ele queria vê-la, não como quem exige, mas como quem suplica, o coração dela não disparou em raiva, nem em alegria, apenas pesou de um jeito profundo, como se o tempo inteiro tivesse aguardado exatamente aquele momento para testar tudo o que ela aprendera desde a trilha, e por longos segundos ela permaneceu em silêncio, olhando para um ponto fixo que não estava em lugar algum, sentindo as emoções antigas se remexerem como águas paradas sendo tocadas depois de muito tempo, e naquele instante ficou claro para ela que sobreviver à onça tinha sido difícil,
mas decidir o que fazer com o perdão seria ainda mais, porque perdoar não é esquecer, não é apagar, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é escolher não carregar mais um peso que nos adoece, mesmo sabendo que a cicatriz continuará ali. E enquanto todos aguardavam sua resposta, ela respirava fundo, não por medo, mas por respeito à própria dor, porque aquela decisão não podia nascer nem do ódio, nem da fraqueza. Precisava nascer de um lugar mais alto, onde a dignidade que a salvara na trilha pudesse novamente guiá-la. E quando finalmente se levantou, não o fez como uma mãe submissa, mas como uma mulher inteira marcada pelo que viveu. E cada passo que deu em direção ao encontro com o passado foi também um passo em direção a si mesma, mesmo sem saber ainda onde esse caminho terminaria. E quando ela atravessou o último pedaço de caminho até onde o passado a aguardava, sentiu no corpo inteiro aquele mesmo peso que sentira na trilha diante da morte. Mas agora não era uma fera que a esperava. Era algo mais difícil de enfrentar. Era o próprio sangue. E ao vê-lo ali, magro, abatido, com os ombros caídos e os olhos sem brilho, ela não viu primeiro o homem que a abandonara. Viu por um instante o menino que carregara nos braços. E essa visão quase lhe quebrou as pernas. Mas ela se manteve firme, porque agora não era mais só mãe. Agora também era mulher ferida. E havia uma distância entre essas duas versões de si que ela precisava respeitar. E ele tentou falar, mas as palavras não saíam como antes, presas na garganta como espinhos. E quando finalmente conseguiu erguer os olhos, nela não encontrou acusação nem acolhimento. Encontrou apenas uma calma profunda, que lhe causou mais temor do que qualquer grito causaria. E ele então caiu de joelhos, não por teatro, mas porque já não tinha forças para continuar de pé sobre o peso do que carregava. E ali, com a voz quebrada, confessou tudo aquilo que nunca tivera coragem de dizer. Confessou o medo que sentira. Confessou a covardia. Confessou a vergonha que o corroía todos os dias desde aquela trilha. Confessou que não dormia mais em paz, que acordava vendo a imagem dela parada entre as árvores, de braços abertos, esperando a morte que ele deixara para trás. E enquanto ele falava, a mulher sentia dentro do peito ondas diferentes colidindo. A dor antiga, a raiva que ainda existia, a compaixão que nunca morre por completo em quem é mãe, e o respeito por si mesma que aprendera a construir depois de quase morrer. E quando o choro dele cessou, o silêncio voltou a ocupar tudo. Um silêncio pesado, mas necessário, porque havia decisões que não podiam ser tomadas depressa. E ela respirou fundo, sentindo o ar atravessar os pulmões com mais peso do que nunca. E então falou, não com a voz fraca de antes, mas com a firmeza que aprendera a construir depois da dor, dizendo que o perdoava, não porque ele merecesse, não porque o erro fosse pequeno, mas porque ela não permitiria mais que aquele ato seguisse governando os últimos anos da sua vida. Disse que carregara peso demais por tempo demais, que agora escolhera viver sem correntes, e que o perdão era a última que ainda restava para ser quebrada. E ao dizer isso, sentiu uma leveza atravessar o peito como nunca antes, mas logo completou, deixando claro que perdoar não era apagar, não era refazer laços, não era fingir que nada acontecera, que ele seguiria seu caminho e ela seguiria o dela, separados, não por ódio, mas pela consequência natural das escolhas. E quando ele tentou se aproximar, ela apenas recuou um passo, não com frieza, mas com respeito por si mesma, e aquele gesto foi para ele mais doloroso do que qualquer punição externa, porque ali entendeu que havia perdido algo que não seria devolvido, nem com lágrimas, nem com arrependimento. E ainda assim, ao se levantar para ir embora, ele já não carregava apenas culpa, carregava também a semente tardia da consciência, e isso era tudo o que restava. E quando ele sumiu no mesmo caminho por onde chegara, a mulher permaneceu ali por alguns instantes, sentindo o vento tocar o rosto, sentindo as pernas tremerem, sentindo o coração bater diferente. E então voltou devagar para sua nova vida, porque agora sabia que alguns encontros não vêm para reconstruir,
vem apenas para encerrar. E a partir desse dia, o tempo voltou a correr com outra textura, não mais como um inimigo a ser vencido, mas como um companheiro silencioso que caminha ao lado, e os dias passaram mais leves, as noites se tornaram mais tranquilas, as conversas sob as estrelas ganharam outro sabor, e aquela presença que surgira antes de forma tímida, agora se firmava como companhia verdadeira, sem promessas grandes, sem ilusões de juventude, mas com algo que ela jamais tivera de verdade, o respeito cotidiano, a partilha simples, o silêncio que não machuca, e entre mãos dadas na varanda, caminhadas lentas, manhãs feitas de café morno e tardes de conversa mansa, ela descobriu que a vida ainda podia oferecer amor, mesmo quando tudo parecia já ter sido vivido. E não um amor de tempestade, mas um amor de abrigo. E assim os anos seguiram, levando embora as dores mais agudas, deixando apenas cicatrizes que já não sangravam. E quando o tempo começou a curvar ainda mais seus corpos, quando os passos ficaram curtos, quando o fôlego passou a ser contado, eles permaneceram juntos, não por obrigação, mas por escolha. E quando a doença chegou como sempre chega, sem pedir licença, ela cuidou como um dia tivera sido cuidada, com paciência infinita, com mãos firmes, com carinho simples, e quando ele partiu, partiu tranquilo, sem medo, olhando para o rosto que lhe ensinara que o amor também pode nascer tarde, e ainda assim ser inteiro. E ela chorou como quem agradece, não como quem se revolta, e depois da despedida, permaneceu ali, mais silenciosa, mais recolhida, mas jamais amarga, porque aprendera que o sofrimento não precisa endurecer o coração, ele pode também lapidar, e assim viveu seus últimos dias regando flores, ajudando quando podia, sentando-se na varanda para observar o céu mudando de cor ao entardecer, conversando com memórias que agora já não a feriam, até que numa noite serena, sem dor, sem luta, sem medo, adormeceu como quem simplesmente aceita descansar. E quando a encontraram pela manhã, havia em seu rosto algo que parecia paz, e ao enterrá-la ao lado de quem lhe devolvera o sentido dos últimos anos, os que ficaram compreenderam que aquela mulher que um dia fora deixada para morrer na trilha, não fora derrotada, fora transformada. E sua história não terminou na fuga, nem no abandono, nem na dor do perdão. Terminou na dignidade de quem escolheu continuar amando mesmo depois de tudo, e por muitos anos ainda se falaria daquela mulher que encarou a morte de frente, foi traída pelo próprio sangue, mas encontrou na própria vida a força para não terminar em ódio, deixando como legado a lição de que coragem não é só enfrentar feras. Coragem também é continuar vivendo quando tudo dentro de nós pede para desistir. E se essa história tocou você de alguma forma, não guarda isso só para você, não. Deixa seu like agora, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar levando histórias como essa para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que ainda vão mexer com o seu coração. E escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual foi a parte dessa história que mais te marcou. Porque eu leio tudo e quero muito saber o que esse final despertou aí dentro de você. E lembra sempre disso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. E nunca é tarde para viver algo novo. Mesmo depois de tudo, a gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus.